Olá, turma boa, sejam todos muito bem-vindos aqui a esse canal. Eu me chamo Helder, eu espero que vocês todos e os seus estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa conversa sobre a Revolução Industrial. Nesse vídeo vamos tratar do pioneirismo industrial. Vamos tratar da primeira nação que desenvolveu a industrialização no mundo, que foi a Inglaterra, ainda no século XVIII. Vamos ver quais condições, quais características a Inglaterra reuniu para que ela pudesse ter essa capacidade de se industrializar, de ser a primeira no mundo a desenvolver a industrialização. Antes de passar para o próximo slide, eu gostaria de lembrar você aquilo que nós aprendemos no vídeo anterior, que revolução industrial nada mais é do que a introdução das máquinas no processo produtivo. Isso quer dizer que foi um momento em que as máquinas tomaram de conta do processo produtivo. Aquela produção caseira, artesanal, rudimentar, deu lugar às máquinas. Isso, como já vimos, vai produzir uma série de mudanças, não só no ambiente produtivo, porque você vai ter uma produção acelerada em muitas vezes, mas também vai realizar mudanças na própria sociedade. Primeiramente na sociedade inglesa, depois nas demais sociedades que vão se industrializando ou que vão sofrer algum impacto desse processo industrial. Vamos falar então dessas características que a Inglaterra reuniu. Por que a Inglaterra se industrializou? Eis a pergunta. Eu estabeleci alguns pontos aqui para falar para vocês. O primeiro ponto, a acumulação de capitais. A acumulação de capitais se refere a dinheiro, a renda, a riqueza. Não se pode desenvolver industrialização sem renda, sem dinheiro. A Inglaterra conseguiu reunir capitais. Esse capital que a Inglaterra conseguiu reunir, ele foi acumulado principalmente a partir das grandes navegações do final do século XV, quando outras nações também se lançaram no mar, como a Espanha, Portugal, Holanda. A Inglaterra conseguiu reunir uma riqueza que foi suficiente para investir na industrialização. Essa riqueza ela foi gerada a partir do comércio que ela estabelecia com o Novo Mundo. É bom a gente lembrar que a Inglaterra tinha colônia no Novo Mundo, os Estados Unidos foram colônia da Inglaterra. Tá? A Inglaterra estabeleceu comércio, compra, venda, troca com outras nações europeias, outras nações marítimas, a partir do comércio marítimo. E uma coisa que também contribuiu para o fortalecimento econômico da Inglaterra durante esse período das grandes navegações foi o investimento em pirataria. A coroa inglesa dava anuência, incentivava os aventureiros, os piratas, corsários, a se lançarem ao mar e a roubar cargas das suas nações, das nações concorrentes europeias. Então, existia a atividade contrabandista, eles roubavam cargas em alto mar e traziam para a Inglaterra. Essa atividade ela foi incentivada pela coroa inglesa. Bem, um outro ponto é a supremacia e monopólio marítimo. Isso está relacionado com o primeiro. A supremacia marítima se deu a partir do investimento que a Inglaterra fez na sua frota marítima, nas suas embarcações. Isso permitia, inclusive, a própria atividade da pirataria. Esse monopólio marítimo, ele também foi se estabelecendo a partir de uma política protecionista que a Inglaterra foi afirmando ao longo do tempo. Para vocês terem um exemplo disso, no século XVII foi assinado o Ato de Navegação. O Ato de Navegação da Inglaterra, assinado no século XVII, estabelecia que
todas as suas colônias, as colônias inglesas, deveriam, né, transportar, seja o produto resultado da compra ou da venda, né, em navios ingleses. Eles não deveriam transportar em navios de outras nações, né? Então foi estabelecido esse protecionismo com uma medida naturalmente de enfraquecer a concorrência, né? E permitir com que a Inglaterra ela tomasse o controle das rotas comerciais. Então, várias frentes foram sendo tomadas pela Inglaterra para que ela pudesse ser suprema, né, na atividade marítima. Os cercamentos. Né? O que foram os cercamentos? Os cercamentos foi uma política adotada pelo governo inglês. Isso se deu desde o final da Idade Média, mas à medida em que os séculos foram passando, essa medida foi se intensificando. Com a adoção da política dos cercamentos, ocorreu o seguinte: os grandes proprietários rurais, né, as pessoas de posse, começaram a tomar de conta, a cercar as terras que eram comunais, que eram de uso coletivo. E isso aconteceu com o apoio do governo, né? Existiam as cartas de cercamento. O governo cedia essas cartas a esses grandes proprietários, então eles iam ali e cercavam aquelas áreas com o objetivo principal de criar ovelhas. Essa criação era destinada à produção da lã. A lã era a matéria-prima da indústria têxtil, que estava em expansão na Inglaterra. Então essas atividades elas destinavam a produção de matéria-prima para a indústria têxtil. Obviamente que com a política dos cercamentos, essas pessoas, grande parte dessas pessoas que viviam no campo inglês vão começar a migrar para a cidade. Vai acontecer aquele fenômeno que nós chamamos de êxodo rural. As pessoas vão sair do campo e vão para as cidades, em busca de trabalho, em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida. Então a política dos cercamentos ela vai expulsar os camponeses do seu local de vivência, que é o campo. Então esses camponeses vão se tornar vão fazer parte do grupo daqueles que estão desocupados nas grandes cidades e consequentemente vão fazer parte da mão de obra, né? Então, disponibilidade de matéria-prima na metrópole e na colônia. Na metrópole, um exemplo é a própria produção da lã, aí também tem outras atividades, tem outras matérias-primas, seja a partir de elementos naturais, né, a própria produção de ferro, de carvão, que são muito características da Inglaterra, mas também na própria colônia. Os Estados Unidos, por exemplo, era um grande produtor de algodão. E o algodão também é matéria-prima da indústria têxtil. Essas reservas de recursos minerais, né, como eu falei ainda há pouco, o ferro era matéria-prima para a produção de ferrovias, locomotivas, peças e maquinários. O carvão ele servia principalmente para a produção de energia, tá, para o funcionamento das máquinas. Num plano político, teve um evento que contribuiu fortemente para o desenvolvimento da Revolução Industrial na Inglaterra. Eu vou citar para vocês a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa foi um evento que se deu no século XVII, no final do século XVII, e a Revolução Gloriosa ela permitiu algumas mudanças no governo inglês. A principal dessas mudanças foi que a monarquia, que era absolutista, ela se tornou uma monarquia parlamentar. Quer dizer que continuava existindo o rei, né, mas o parlamento, composto por pessoas, que nesse caso será composta a maioria por burgueses, por membros da burguesia, a monarquia ela vai ter um papel
importante na administração da Inglaterra. Haverá o rei. O rei governa, mas ele não reina. Quem vai reinar nesta monarquia parlamentar constitucional será o parlamento. E a burguesia vai estar no parlamento. A classe daqueles que detêm o capital, que detêm os meios de produção, fazem parte do parlamento. Essa categoria, essa classe, vai defender os seus interesses, naturalmente. Então, vai haver a adoção do liberalismo econômico. O liberalismo econômico se refere ao incentivo da atividade comercial e à busca pela não intervenção do Estado, da máquina pública, nas atividades comerciais. Então, vários mecanismos, várias iniciativas vão ser tomadas dentro do parlamento inglês que vão refletir nas ações do governo inglês, porque o parlamento ele é peça-chave na orientação, nas diretrizes de funcionamento do governo. Então, nós podemos citar a modernização dos portos, a modernização das estradas, a modernização dos navios, investimento na frota marítima. A gente pode citar também que o governo inglês ele utilizou toda a sua força para incentivar a indústria, as fábricas, a burguesia, a partir do estabelecimento de créditos para que essa classe pudesse efetivamente desenvolver a Revolução Industrial. No plano político, a Revolução Gloriosa foi fundamental para abrir esse caminho para a industrialização. Bem, dando continuidade, um outro fator que a gente pode destacar é a disponibilidade de mão de obra. Essa mão de obra, ou seja, esse número excessivo de pessoas que existiam nos grandes centros urbanos da Inglaterra não são apenas pessoas oriundas do campo, fruto lá da política dos cercamentos, de qual eu falei ainda há pouco. Mas são pessoas que vieram de outros lugares, de outras nações, que vieram em busca de trabalho, em busca de oportunidade. Então, os centros urbanos ingleses eles vão inchar nesse primeiro momento. Depois haverá um movimento contrário, quando a Revolução Industrial vai mostrar sua verdadeira face, de opressão dos operários, dos trabalhadores. Muitas pessoas vão migrar vão sair dali daqueles ambientes de superlotação. Muitas pessoas, inclusive, vão para o Novo Mundo. O Brasil vai receber muitas pessoas, muitos imigrantes europeus. Se tem disponibilidade de matéria-prima, é porque tem pessoas. Se tem pessoas, tem mercado consumidor. Então, dentro da Inglaterra existia uma grande massa de mercado consumidor, ou seja, pessoas que seriam capazes de comprar os produtos produzidos nas fábricas e nas indústrias, e também no plano externo. O plano externo ele poderia ser não só relacionado à sua colônia inglesa, mas também a outras nações europeias, e outras comunidades que não estivessem apenas ali na Europa. A Índia vai ser uma grande consumidora de produtos ingleses. A produção artesanal indiana ela vai sofrer um grande impacto, porque ela não vai ter essa capacidade de competir com o aperfeiçoamento das técnicas de produção da Inglaterra. No plano da invenção, fruto do conhecimento e da habilidade do ser humano, nós podemos citar alguns avanços técnicos e científicos. Entre eles, a máquina a vapor. A máquina a vapor ela vai ser adotada não só no plano da produção, como também no plano do transporte, especialmente para o funcionamento das primeiras locomotivas, para transportar matéria-primas, cargas, pessoas, mercadorias. A máquina de fiar, o tear mecânico, são invenções também que deram condições para a Inglaterra realizar
à industrialização. Quais foram os primeiros setores, né, que receberam, que foram importantes, né, que se destacaram nesse início da industrialização? Foi a indústria de tecidos e a metalurgia. Tá? A metalurgia, é bom a gente destacar que a atividade metalúrgica era uma atividade que os pré-históricos já desenvolviam, mas nesse período da industrialização, no século XVIII, né, novas técnicas, né, foram adotadas que permitiram um melhoramento, um aperfeiçoamento, uma agilidade e uma melhor qualidade nessa produção dos metais. Tá? Então, isso fez com que a própria Inglaterra se desenvolvesse nesse campo também da indústria pesada. Tá? Bem, a gente vai fechar por enquanto esse bate-papo, vamos continuar no próximo vídeo. Eu agradeço a atenção de vocês, obrigado por acompanharem e até mais.